competitividade. Foi esse o tema abordado pela Rede Petro, Bacia de Campos, no encontro realizado nos últimos dias para empresários e interessados em aprender um pouco mais sobre a cadeia produtiva de óleo e gás offshore no Brasil. As perspectivas são enormes. Nos próximos anos, investimentos na cadeia de exploração do petróleo atingirão centenas de bilhões de dólares. Porém, é preciso estar preparado para que as oportunidades não se transformem em problemas. Com esse intuito, a Rede Petro Bacia de Campos reuniu empresários e curiosos para discutir ações e propostas, a fim de potencializar benefícios gerados com o petróleo. Nós realizamos um estudo sobre a competitividade da indústria brasileira na sua atuação junto ao setor de petróleo e gás. Nesse momento é de extrema relevância que os investimentos que serão feitos no petróleo e gás no país possam repercutir na economia com geração de emprego e renda no próprio país. Portanto, é fundamental não só produzir o óleo, mas é fundamental também para nós que toda a estrutura, equipamentos e serviços que serão necessários também possam vir e ser comprados e gerar emprego no próprio país. Além da palestra desenvolvida em cima de estudos da Organização Nacional da Indústria do Petróleo e da Fundação Getúlio Vargas, empresas cadastradas na Rede Petro da Bacia de Campos puderam expor suas atividades para os presentes. A Rede Petro da Bacia de Campos participou, através do apoio de algumas instituições, em ações como feiras, eventos, e participamos com sucesso do evento da última Rio Oil & Gas, onde tivemos a oportunidade de verificar contatos com grandes instituições e aquelas empresas que puderam aproveitar o momento e participar junto com a Rede Petro BC, puderam assim ter a oportunidade de geração de bastante negócios através da Rio Oil & Gas. No estado, a Rede Petro atua em 4 cidades: Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, contando também com o apoio da Firjan. O sistema Firjan participa da Rede Petro desde do seu início, né? Rede Petro Bacia de Campos. Nós temos 4 Rede Petro no Rio de Janeiro: a Rede Petro Bacia de Campos, do Rio de Janeiro, lá da cidade, do leste fluminense e de Caxias. Então nós temos participação nessas redes, porque nós somos aqui a casa da indústria, naturalmente tudo que fala em desenvolvimento da indústria e empregabilidade para brasileiros, no caso que é o estado de Janeiro, o sistema Firjan naturalmente está envolvido ou apoiando no mínimo esses grandes projetos. Com os estudos e projeções apresentados, ficou fácil perceber que se fazem necessários grandes investimentos privados e públicos. Afinal, são 2 milhões de novos postos de trabalho e 400 bilhões em investimentos em jogo para os próximos 10 anos. Um dos maiores exemplos de democracia aconteceu no último dia 3 de outubro, quando 135 milhões de brasileiros foram às urnas votar e escolher seus candidatos. Já temos a maioria dos resultados definida no primeiro turno, mas ainda temos o segundo turno em alguns estados e, em especial, ainda vamos escolher quem vai ser o nosso próximo presidente, Dilma ou Serra. Para explorar um pouquinho desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio hoje 2 presenças ilustres do Plataforma, o nosso editor-chefe, Tiago Paiva, e o nosso locutor, radialista e jornalista Silvio Campos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Silvio. Bom dia. Sejam bem-vindos à plataforma. Tiago, essa primeira pergunta vai para você. Um dos fatores que, sem dúvida, resultou aí numa margem muito pequena entre Dilma e Serra foi um debate fraco, pouca exploração de temas que o brasileiro ainda precisa saber. Você acha que agora, no segundo turno, eles vão poder usar a campanha para explorar melhor os debates e, especialmente, falar um pouquinho mais sobre petróleo? Grazi, debate não existiu. A gente vê, o segundo turno foi ocasionado não pela competência do Serra, mas sim pela onda da Marina que veio nos últimos dias e a Dilma se perdeu em alguns detalhes do PT. Então não existiu debate em momento nenhum nesse primeiro turno, até uma revista que eu critico muito, mas fez uma capa muito interessante essa semana, que é a Veja, botou uma capa em branco, as propostas que faltaram. Eu acho que discutir petróleo para presidente, eu acho que é um assunto muito restrito, mas muito importante. E que tem que fazer, mas eu acho que não vamos ter esse debate em questão de petróleo, nem em questão de Petrobras nesse segundo turno. Então, no âmbito geral, o que você acha, quais as diferenças de propostas, de projetos entre Dilma e Serra com relação ao petróleo? A gente, basicamente, a gente não pode sair, como foi na última campanha, que Serra vai privatizar a Petrobras, que isso não existe. Seria um suicídio político se dizer que o PSDB vai privatizar.
Na verdade, a gente tem uma certeza, que é da continuidade, em si, a relação da Petrobras com a direção aí, que é a Dilma. Eu acho que essa é a certeza que nós temos, e a insegurança, que é a questão do José Serra, que a gente não sabe o que vai acontecer. Porque o PSDB tem uma política, errada ou não, cabe ao eleitor confirmar, de enxugar a máquina. Então a gente sabe que se o PSDB for eleito, ou se o Serra for eleito, vai ter um enxugamento da máquina, inclusive na Petrobras. Mas a questão do petróleo hoje é uma questão que o Brasil vive disso. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo, a Petrobras hoje é a 4ª maior empresa do mundo. Eu acho que a política dos dois tem que ser bastante clara, bastante focada nisso, mas a gente não tem uma definição em qual é o ramo. A minha definição é, a Dilma é continuidade, a gente vai continuar com a política do pré-sal, política de tudo, e o Serra é uma insegurança, que a gente não sabe o que vai acontecer. Foi falando agora um pouco do Rio, né? Macaé, segundo uma pesquisa da Firjan, foi apontada como uma das cidades em maior desenvolvimento do país e a maior do estado. E tivemos aí uma representatividade boa, um resultado bom nas eleições, elegendo o doutor Aloysio e o Adrian Mussi aqui por Macaé e por Campos Garotinho e Paulo Feijó. Silvio, você acha que isso é um resultado positivo para nós aqui da região, especialmente agora que vai ser discutido os destinos do pré-sal e dos royalties? Grazi, eu acho que sim. Eu penso que Macaé sai ganhando com essa eleição de 2 deputados federais, um fato histórico para o município. Campos também com 2 deputados federais ganha muito, mas é bom lembrar o seguinte, os interesses de Campos, os interesses de Macaé, em determinados momentos, eles são iguais, né? E esse bloco de 4 deputados podem estar trabalhando unidos por essa região. Mas chega um determinado momento em que esses interesses passam a ser muito particulares. Macaé tem os seus interesses em particular e Campos tem os seus interesses também. Haja vista a questão da Lei Rosinha, que foi uma lei que dava um benefício de abatimento de ICMS para algumas cidades onde empresas viessem se instalar. Macaé ficou de fora dessa lei de uma vez passada, e Carapebus, por exemplo, que é um município com uma representatividade menor politicamente, populacionalmente, eleitoralmente, entrou na Lei Rosinha e algumas empresas foram para Carapebus, foram para Quissamã, para Rio das Ostras, e Macaé não entrou nesse universo. O que eu quero dizer com isso? Que os interesses que esses deputados vão defender são muito mais interesses individuais do seu município do que interesses em bloco de uma região. É lógico que quando surge uma aberração como a emenda Ibsen, que graças a Deus não foi reeleito para o Congresso Nacional, que bom, fique lá no Rio Grande do Sul, esses deputados eu acredito que vão trabalhar em conjunto para evitar que o Estado do Rio de Janeiro seja usurpado, como houve essa tentativa da emenda Ibsen. Eu quero lembrar também que alguns outros deputados de outras regiões, que não aqui de Macaé e de Campos, têm interesses especiais nesta região aqui por causa do negócio do petróleo. O governador reeleito Sérgio Cabral Filho tem um interesse muito grande, foi graças à indústria do petróleo, ao boom do petróleo no governo Lula, que a indústria naval se reforçou, alguns estaleiros reabriram, ganharam força, a indústria naval estava aniquilada, fechada, e eu penso que a eleição em Macaé de 2 deputados federais e a eleição em Campos de 2 deputados federais é sim muito positiva, mas repito, esses deputados, eu não creio que estarão atuando em bloco todo o tempo. Há momentos em que eles vão atuar muito individualmente, visando apenas a sua cidade. Mas, Silvio, é importante ressaltar que a presença do Garotinho na Câmara dos Deputados é uma força política muito grande. Sim. Que a região, que o Estado do Rio não tinha. Sem dúvida. Que é um deputado com 700 mil votos e é uma força que pode ajudar nesse tanto dos royalties quanto do pré-sal muito forte. Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que quanto maior a representatividade, eu acho que de uma região, de uma cidade, na Câmara, no Congresso, é sempre muito positiva. Aconteceu na Assembleia Legislativa, por exemplo, o Macaé decresce. Tinha 2 deputados estaduais, não é? E agora passa a ter apenas um deputado estadual, que é também secretário de Agricultura. De qualquer forma, eu penso que com o interesse em especial que o governo do Estado tem por esta região, e não poderia ser diferente, qual governador não vai ter apreço e interesse por uma região que leva nas costas a economia do Estado que ele comanda. Eu acho que a ausência desse um deputado que nós passaremos a ter agora, ela não vai repercutir tanto negativamente
porque as atenções são voltadas para Macaé. Hoje, Macaé é o foco do desenvolvimento da economia do Estado e do país. Só um momento aqui, a questão do Estado em si, a gente sabe que os grandes investimentos para os próximos 4 anos do governo do Estado vai para a região metropolitana, mas Macaé está logo em seguida, por causa do desenvolvimento do petróleo. Então eu acho que essa representatividade junto na Câmara Federal, mas essa falta de representatividade na LERJ pode prejudicar um pouco, mas Macaé é o segundo dos olhos hoje em dia de ouro do governo do Estado. Sem dúvida alguma, eu acho que é super positivo, Graça. Agora a pergunta final, para a gente finalizar o nosso debate aqui. E aí, Thiago, Silvia, a opinião de vocês, vai dar Serra ou vai dar Dilma? Eu acho que dá Dilma. Eu acho que dá Dilma pela questão de simples. O voto da Marina foi um voto de pessoas, às vezes, que não tinham quem votar, mas são pessoas que não votariam no Serra, e sim na Dilma. Eu penso que há a questão toda é a similaridade do discurso, eu acredito. Se você analisar a origem da Marina Silva, a origem política dela e o seu discurso, ele casa muito mais com o discurso original de um PT, do qual ela participou, de um governo do qual ela participou, do que um discurso neoliberal do PSDB. Então eu acredito que a Marina será o fiel da balança. Creio que da Dilma também, porque eu sou da opinião de que o povo brasileiro não é que ele resista a mudar, ele não resiste a mudar, mas quando ele imagina que as coisas estão medianamente boas, ele resiste a fazer modificações muito drásticas, muito intensas. Então, por isso, eu acredito que dê a Dilma, e penso também que uma neutralidade da Marina faz naturalmente que os votos dela tendam a se reverter para Dilma Rousseff. Essa é a opinião que eu tenho. Só nos resta agora esperar pelos resultados, esperar o início da campanha e realmente que os candidatos possam trazer propostas mais a fundo, né, para que a gente possa escolher melhor. Obrigada, Thiago, pela presença. Obrigada, Silvio. Você sabia? As primeiras referências de que se tem notícia de procura de petróleo no Brasil foram as concessões outorgadas pelo imperador Dom Pedro II em 1858 para a exploração de carvão, turfa e folhelho betuminoso às margens do rio Maraú e Acaraí, área hoje conhecida como Bacia de Camamu, no sul da Bahia. Nessa região, já havia brotado anteriormente uma certa quantidade de óleo, além de folhelho betuminoso. Os primeiros concessionários foram José de Barros Pimentel e Frederico Hamilton. Em 1864, Thomas Denis requereu e recebeu concessão do imperador para pesquisa e lavra de turfa e petróleo, na mesma região de Ilhéus e Camamu. E você que esteve desde as 9 da manhã nos acompanhando e também está doido para embarcar nesse mundo offshore, fique atento às dicas de Juliana Carvalho. Pois é, e para embarcar nessa, nada melhor do que saber onde estão as melhores vagas. O Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear contrata engenheiro mecânico com uma vaga. A Emetame disponibiliza 10 vagas para soldador e 15 para técnico de planejamento delineador. A LA Falcão Bauer contrata técnico químico com 3 vagas. A Skype Recursos Humanos contrata para caldeireiro com 4 oportunidades. A G-Comes contrata para sondador com 4 vagas. E a Intermédium Serviços Temporários tem vaga para técnico eletromecânico com 5 oportunidades. E a ICN Assessoria tem oportunidade para técnico em segurança do trabalho. E a Revload Equipamentos tem 10 vagas para auxiliar de movimentação de cargas. Você já sabe, essas vagas e outras estão disponíveis no site www.cliquemacaé.com.br. Como você pode ver, as oportunidades são muitas, mas é imprescindível estar qualificado. E para isso, você conta ainda com a promoção que pode te dar um curso de salvatagem, ou CBSP, lá da Falcnutec. Mande e-mail para participe@programaplataforma.com.br respondendo a pergunta: por que eu mereço ganhar um curso de salvatagem da Falcnutec? E o sortudo, Grazi, a gente já revela na próxima semana, por isso fique atento, porque os e-mails devem ser enviados até a segunda-feira, dia 11, até o meio-dia. E não se esqueça de colocar os seus dados, o seu nome completo, telefone e a cidade de onde você está mandando o seu e-mail. Esse foi o Plataforma, trazendo para você o que há de melhor sobre petróleo. Falamos de política hoje e vamos voltar no sábado que vem às 9 aqui pela Band com muito mais. E a gente espera você. Até lá!